E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho? Hoje vamos desvendar a obra de Jorge Amado, especificamente Capitães da Areia. Que legal, Capitães da Areia é um clássico. É verdade. E para esse mergulho, vocês nos mandaram um material incrível. Uma discussão super completa sobre a vida do Amado, a época em que ele escreveu a obra e como tudo isso reflete a sociedade brasileira, né? É fascinante como a obra dele continua tão atual mesmo depois de tanto tempo. Pois é. E a gente vai desvendar tudo isso juntos, ok? Descobrir as nuances, as entredinhas e as conexões que fazem da obra do Amado tão poderosa e relevante. Bora lá. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi que o Amado escreveu Capitães da Areia muito jovem, né? Ele tinha só 25 anos. É mesmo, em 1937. Era um período bem conturbado no Brasil, politicamente falando. Imagina. O país vivia um momento de grandes mudanças e o Amado, com toda a sua sensibilidade, captou esse clima e colocou tudo isso na narrativa. E de um jeito impressionante. A gente consegue sentir o pulsar da época nas páginas do livro. E o mais legal é que ele aborda temas tão complexos com uma linguagem fácil de entender, sabe? É. Não é à toa que as obras dele foram adaptadas tantas vezes para o cinema e para televisão. É verdade, o Amado tinha esse dom, né? Traduzir a crítica social em histórias que cativavam todo mundo. Parece mágica, né? Ele conseguia falar de desigualdade, de injustiça, com uma prosa que te prende do começo ao fim. Uma prosa vibrante, autêntica, com raízes na cultura brasileira, sem ser chato ou pedante. Falando em autenticidade, me chamou a atenção um comentário sobre a vida do próprio Amado. Ele era um cara cheio de energia, aventureiro, viajou por toda a América do Sul, absorvendo tudo, sabe? É verdade, ele viveu intensamente, né? E essas experiências, com certeza, moldaram a escrita dele. A Bahia, o Brasil, tudo ganha vida nas páginas com uma riqueza de detalhes impressionante. Com certeza. Ele não era um escritor de gabinete, sabe? Ele É? estava lá no meio do povo, vivendo e respirando a cultura brasileira. E essa vivência transparece em cada frase, em cada personagem. E por falar em Bahia, vamos entrar no universo de Capitães da Areia, né? A discussão que a gente recebeu nos leva direto para Salvador dos anos 30. Época de ouro, né? Uma época vibrante, mas também cheia de contrastes. E é nesse cenário que a gente acompanha a saga dos Capitães da Areia, um grupo de meninos de rua que luta para sobreviver. Uma história emocionante que te prende do começo ao fim. E o Amado não alivia, né? Através da história desses meninos, ele escancara as feridas da sociedade da época sem medo de tocar em assuntos delicados. Pobreza, desigualdade, a falha das instituições, ele coloca o dedo na ferida. É cru, é duro, mas é necessário. E tem um trecho da discussão que me marcou muito, sabe? Alguém comentou sobre os Capitães da Areia encontrando um momento de paz, um escape no carrossel. Ah, sim, um carrossel meio decadente, né? Isso, quebradiço, enferrujado, mas que ainda representava um momento de alegria para aqueles meninos. É uma imagem muito forte, né? Meninos endurecidos pela rua, mas que no fundo ainda buscavam um resquício da infância. Exato. É como se, por um instante, eles pudessem esquecer da dureza da vida e só serem crianças, sabe? É uma cena que mostra a sensibilidade do Amado, né? Ele reconhece a força da infância mesmo em meio ao caos. Uma lição de resiliência, de esperança. E falando em personagens marcantes, Capitã da Areia tá cheio deles. Professor Volta Seca, Sem Pernas, Dora. Cada um com sua história, sua personalidade. E o que me impressionou na discussão foi como o Amado foge dos estereótipos, sabe? Os personagens dele não são bonzinhos ou malvados, são complexos. Ah, com certeza. O Amado entendia a complexidade humana, né? Sim. Eles são guiados pelas suas circunstâncias, capazes de atos de bondade e de crueldade. O que você acha dessa construção? Acho brilhante. Ele humaniza os personagens, nos faz questionar nossos próprios julgamentos. É isso. A gente se pega torcendo por eles, mesmo sabendo que nem sempre eles fazem a coisa certa. Afinal, quem somos nós para julgar, né? Exato. E aí entra a Dora, que muda tudo na dinâmica do grupo. A Dora é um divisor de águas na história. Total. De repente, aqueles meninos durões se veem às voltas com sentimentos novos, com a ternura, o cuidado, a proteção. A chegada dela traz uma nova perspectiva para suas vidas, uma esperança de uma vida normal, digamos assim. E a discussão levanta uma questão interessante, né? Será que o Amado romantiza as atividades criminosas do grupo ou ele mostra a realidade crua da luta pela sobrevivência? Boa pergunta. É um debate que continua até hoje. Até que ponto a gente, como leitor, deve se solidarizar com personagens que, por vezes, cometem atos ilegais? O Amado não dá respostas fáceis. Ele nos coloca para pensar, para questionar. É como se ele segurasse um espelho pra gente, né? E nos fizesse encarar as contradições da sociedade. E essa é a beleza da obra dele. Nos tirar da zona de conforto e nos fazer questionar o que a gente acredita. É isso que a gente vai continuar explorando no nosso mergulho. Com certeza. Tem muita coisa para desvendar ainda. E nessa luta pela sobrevivência, os personagens do Amado questionam os limites entre o certo e o errado, né? Me lembrei da discussão sobre o professor, não lembra? Aquele que sonha com uma vida melhor através do conhecimento. Assim, ele acredita na educação como uma forma de mudar de vida.
Isso. Mas será que a sociedade naquela época dava chances reais para alguém como ele? É como se o Amado mostrasse que só a vontade de aprender não basta, né? Exato. O sistema precisa dar as ferramentas, as oportunidades para que essa transformação aconteça. E a trajetória do professor questiona essa ideia de que a educação é a solução para tudo, né? Será que só o conhecimento é suficiente para romper as barreiras da desigualdade? Acho que o Amado nos convida a pensar sobre o papel da educação num contexto de privilégios e exclusão. Totalmente. E falando em questionamentos, a discussão sobre as adaptações da obra do Amado para cinema e TV foi bem interessante. Ah, é. Como que o pessoal comentou? Muita gente falou que as versões audiovisuais, apesar de serem legais, acabam simplificando as nuances dos personagens e dos temas. É, faz sentido. É difícil traduzir a riqueza de um livro para o cinema, né? É como tentar colocar uma orquestra inteira dentro de um piano. Uma bela analogia. Você até consegue tocar a melodia, mas perde a grandiosidade do conjunto. Perfeito. E no caso do Amado, essas nuances são essenciais para entender a crítica social e política, né? Teve gente que até disse que conhecer a obra dele só pelas adaptações é quase um desserviço. É como julgar um chefe de cozinha só por um prato congelado que tenta imitar a receita original. Faz sentido. A prosa do Amado é rica, sensorial, única. Para apreciar a obra dele de verdade, precisa ler os livros, sentir a linguagem, o ritmo. É como admirar uma obra de arte no museu, sabe? Sentir a textura da tela, os traços do pincel. É outra experiência. A escrita do Amado é cheia de detalhes que dão vida aos personagens e histórias. Então fica a dica para quem ainda não se aventurou. Leiam Capitães da Areia. Estejam preparados para questionar tudo o que vocês acreditam. Porque a obra do Amado nos confronta com verdades incômodas, né? Sim, ela nos faz repensar a forma como a gente constrói um mundo mais justo. E por falar nisso, vamos mergulhar em alguns temas que a galera levantou na discussão. Me chamou a atenção a ideia de que os romances do Amado, mesmo sendo de uma época específica, falam com diferentes culturas e gerações. Isso é a marca de uma grande obra, né? Essa capacidade de falar de temas universais. Exato. A busca por pertencimento, a luta contra a injustiça, as complexidades do amor e da perda. São temas que atravessam o tempo e as fronteiras. E muita gente traçou paralelos entre as questões sociais que o Amado abordava nos anos 30 e a realidade atual, tanto no Brasil quanto no mundo. E é isso que torna a obra dele tão relevante. Não é só um registro histórico, é um espelho do presente. A discussão também abordou o papel da mídia na formação da opinião pública, né? Como isso molda a nossa visão do mundo. E como isso não mudou muito desde a época do Amado, né? A gente precisa ser crítico com as informações que consome. Buscar diferentes perspectivas, diferentes fontes. E os paralelos entre a vida dos Capitães da Areia e as lutas de comunidades marginalizadas hoje em dia são de cortar o coração, né? Mostra como a pobreza e a desigualdade ainda são feridas abertas da nossa sociedade. E como essas questões impactam a vida de milhões de pessoas. Um dos participantes da discussão compartilhou a experiência dele de ter morado no Brasil e visto de perto a pobreza e as dificuldades que muita gente enfrenta. É importante ouvir esses relatos, né? Eles humanizam as estatísticas. Exatamente. O Amado nos ajuda a enxergar a realidade por trás dos números com mais empatia. E teve a história daquele turista estrangeiro que se aproveitou da situação de vulnerabilidade de moradores locais no mercado da Bahia só por causa do sotaque e da aparência de ter dinheiro. Que absurdo. É revoltante ver como privilégios e oportunidades são distribuídos de forma tão desigual. E como isso perpetua a pobreza e a exploração. É um contraste gritante com a imagem que a gente costuma ver do Brasil, né? É aquela coisa idealizada de paraíso tropical. O Amado vai além da superfície e mostra um país com problemas sérios que precisam ser enfrentados. E nos convida a não virar as costas para essa realidade. A gente tem a responsabilidade de se informar, de questionar, de lutar por um mundo mais justo. A obra do Amado não dá respostas prontas, mas nos instiga a buscar soluções. É um chamado à ação, né? Para a gente não se acomodar diante da injustiça. E a gente pode começar mantendo esse debate vivo, compartilhando o que a gente aprendeu. Usando a literatura como ferramenta de transformação social. É isso que faz esse mergulho ser tão especial. A gente parte da obra do Amado e a conecta com a nossa própria vida. E ao fazer isso, a gente mantém o legado dele vivo, inspirando as próximas gerações a lutar por um mundo melhor. É impressionante como o Amado consegue mostrar a força das escolhas individuais, mesmo dentro de um contexto social tão complicado, né? É verdade. Os personagens dele não são só fantoches, sabe? Eles tomam decisões, erram, acertam, lutam. E a gente acompanha tudo isso, torcendo, sofrendo junto com eles. Ano do Volta Seca. A discussão mostrou como a história dele é um reflexo das poucas opções que a vida oferece para quem nasce na pobreza, né? É como se ele não tivesse escolha não ser o crime, né? É de partir o coração, porque você vê que ele tem potencial, tem inteligência, lealdade. Mas tudo isso é sufocado pela violência que o cerca. É como se o Amado dissesse: olha, a pobreza desumaniza, transforma as Tipo pessoas. pessoa, então.
Outro personagem marcante que tenta fugir do destino traçado para ele. Atrás da educação, né? Isso. Ele acredita no poder do conhecimento, mas será que isso basta para romper o ciclo da pobreza? Olha, a história dele levanta uma questão importante, né? Será que a educação sozinha consegue mudar a vida das pessoas? É uma crítica ao sistema, né? Que muitas vezes fecha as portas para quem vem de baixo. O Amaro questiona se a culpa é só do indivíduo ou se a sociedade também tem sua parcela de responsabilidade. Ora, ela chega para bagunçar tudo. É demais. Ela desperta nos meninos a ternura, o cuidado, sentimentos que eles nem sabiam que tinham. Mas a discussão sobre ela foi bem dividida, né? Algumas pessoas viram nela uma figura forte que empodera as mulheres. Outras acharam que o Amado romantizou a exploração feminina. É difícil saber qual era a intenção do autor, né? Ele estava reforçando estereótipos ou tentando mostrar a complexidade das relações de gênero naquela época. Acho que o legal é que a gente ainda está debatendo isso hoje em dia, né? Significa que a obra do Amado continua provocando a gente, nos fazendo pensar. E é isso que faz a literatura ser tão poderosa, né? Ela nos tira da zona de conforto, nos coloca para pensar. E nos inspira a lutar por um mundo melhor. E a gente viu isso na discussão, né? As pessoas se conectaram com a obra do Amado, compartilharam suas experiências, suas angústias. É muito enriquecedor. A gente viu como as questões que o Amado abordava nos anos 30 ainda são relevantes hoje em dia. A pobreza, a desigualdade, a violência. E o papel da mídia, que continua moldando a nossa visão do mundo, né? Por isso é tão importante a gente ser crítico, buscar diferentes perspectivas. E principalmente, não se calar diante da injustiça. Usar nossa voz para lutar por um mundo mais justo, mais igualitário. Um mundo onde histórias como a dos Capitães da Areia sejam apenas lembranças de um passado distante. E que a gente possa olhar para trás e ter orgulho do que construímos. É isso aí. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra nosso mergulho em Capitães da Areia, do Jorge Amado. Foi um prazer enorme desvendar essa obra-prima com vocês. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa e que ela inspire vocês a continuar explorando a literatura e o mundo ao nosso redor. Até a próxima. Tchau, tchau.